Olá, turma! Essa é a nossa terceira aula da disciplina Tópicos em Cultura e Diversidade Étnico-Racial. Eu sou o professor Vitor Marani e hoje nós vamos discutir as relações entre educação física e cultura. Na aula anterior, nós fizemos um estudo a partir de um texto de Nery Nunes em relação aos aspectos históricos desse conceito, entendendo que ele é polissêmico, ele é múltiplo, ele também foi sendo construído a partir de elementos históricos, sociais, políticos, e que cada momento da história, em cada local de onde essa história surge, existem elementos distintos para que a gente compreenda esse conceito de cultura que é tão denso. E aí, a partir desses autores, alguns nomes de pesquisadores, em especial da antropologia e da sociologia, fizeram parte dessas discussões. Então, se você ainda não assistiu a essa aula, volte um vídeo depois que esse acabar para que você consiga, então, reconhecer as nuances desse conceito a partir de avanços, retrocessos que ele teve ao longo das disciplinas. Outra coisa é que esses autores nos trouxeram alguns antropólogos ou sociólogos que foram importantes para esse debate e que hoje vocês vão reconhecer a partir de outras discussões que serão realizadas, certo? Entre eles, Marcel Mauss e Clifford Geertz, que são dois autores da sociologia que são bastante utilizados na educação física a partir de um autor que nós iremos ver qual. Tudo bem até aí? Ótimo. Bom, para a gente fazer essa discussão que diz respeito às relações entre educação física e cultura, eu selecionei um texto que é da minha autoria, junto com dois colegas que eram do doutorado, o professor Reginaldo Calado de Lima e o professor Antônio Monteiro de Miranda. E nesse texto nós trabalhamos o conceito de cultura na educação física brasileira. Ele tem como título Dimensões da Cultura na Educação Física Brasileira e ele faz parte dessa obra aqui, chamada Educação Física e Cultura na América Latina, organizado por 3 professores. Esse livro ele é resultado de um projeto de pesquisa que foi produzido dentro do grupo de pesquisa Corpo, Cultura e Ludicidade, que é um grupo que eu fazia parte, faço na verdade até hoje, e nesse momento nós buscamos dialogar com outros países da América Latina, como Argentina, Chile, México, Uruguai, Cuba, entre outros, para a gente entender como é que o conceito de cultura aparecia em cada um desses países, em especial como esse conceito ele era tratado na educação física de cada um deles. E aí depois eu vou disponibilizar também esse livro na íntegra lá no AVA, para caso vocês tenham interesse em conhecer outros capítulos, podem ficar bem à vontade, certo? Mas enfim, esse é o terceiro capítulo do livro e aí nós fizemos para atender a essa demanda que à época o grupo realizava. Sim? Então vamos lá. É algo que a gente já trouxe ao longo da disciplina, né, nas outras aulas, foi justamente pensar em como o conceito de cultura acaba aparecendo de uma forma bastante intensa na educação física. E aí, no início desse capítulo, nós passamos a problematizar que, assim como o termo de cultura, assim como o termo cultura é polissêmico, é plural, é multiperspectivo, essas relações também acabam sendo demarcadas da mesma forma no nosso campo da educação física. O que eu quero dizer com isso? Que embora haja talvez um consenso entre a nossa área, em que a cultura é um termo importante, que nos leva a crer que o ser humano é diferente, tem diferenças entre si, a forma como essa apropriação do termo cultura aconteceu na nossa área não foi consensual e até hoje ela não é. Isso quer dizer que existem autores e autoras que trabalham com perspectivas teóricas diferentes em relação ao termo cultura. E isso acaba impactando de várias formas na educação física.
tanto na produção do conhecimento, que são os livros, os artigos, as produções em eventos científicos, quanto na própria forma de intervenção da educação física, seja ela na universidade ou na escola. Então, discutir o conceito de cultura na educação física, para nós naquele momento, era importante para a gente entender quais eram os principais avanços e limites dessa apropriação na nossa área. E aí a gente buscou, a partir dessa perspectiva, apresentar alguns tons, alguns recortes históricos dessas relações. Eles não são únicos, esses recortes, eles foram produzidos a partir da nossa subjetividade como pesquisadores e por isso existem também lacunas, limites dessa nossa análise. E aí fica o convite para que outras possam ser realizadas. Então não há verdade absoluta por aqui, na verdade são constatações que por hora podem ser interpretadas como provisórias, certo? De qualquer modo, o que a gente tem para refletir aqui? Então, pessoal, eu vou movimentando o meu rosto na câmera para que a gente consiga visualizar melhor as imagens que estão no slide, né? Então, eu vou diminuir aqui. Então, olha só. A gente precisa, para entender a importância do conceito de cultura na educação física, retomar alguns elementos históricos que versam e que materializaram a educação física ao longo da sua trajetória. Antes da década de 1980, a educação física, desde o início do século XX, ou seja, a partir de 1901, ela foi demarcada a partir de perspectivas teórico-metodológicas distintas. Isso aqui vocês provavelmente já viram em fundamentos da educação física ou irão ver, então não vou me aprofundar aqui. Mas, de modo geral, a gente percebe que, por conta da influência dos métodos ginásticos na educação física escolar, por conta da influência da biologia e dos esportes, até a década de 80 havia-se uma produção que dizia como a educação física deveria ser. E isso tudo era produzido em meio às relações políticas que o Brasil vivenciava. Então, por exemplo, durante a ditadura militar, houve uma intensificação da educação física por meio das práticas esportivas. E essas práticas, os autores discutem, elas não são práticas que estão livres desse contexto mais amplo. Então havia-se uma intenção ao propor o esporte de uma determinada forma à população. E os autores argumentam que essa forma de pensar a educação física e o esporte se dava de um modo a produzir uma nação forte, uma nação atlética, massificar certos grupos, né? Então, quando se constrói, por exemplo, um estádio de futebol, vejam quantas pessoas podem usufruir desse estádio na plateia. E há então uma concentração de povos, né? de pessoas ali dentro desse estádio. Então é uma forma de fazer com que as pessoas estejam concentradas, logo estejam controladas dentro da sociedade, né? Então é basicamente, se a gente for pensar historicamente, uma política de pão e circo. E isso acabou impactando também nas aulas de educação física na escola. Como isso acontecia? Por meio de uma educação física que era bastante centrada no esporte. E não qualquer esporte, o esporte de alto rendimento para a formação de atletas. E isso, ao tomar esse objetivo na educação física, a gente pode pensar que certos elementos corporais eram privilegiados se pensados outros. E é aqui o que eu me refiro. Os indicadores biológicos que fazem parte do nosso corpo, eles eram muito mais ressaltados durante essa prática pedagógica. Isso quer dizer que elementos como força, como destrezas motoras, como flexibilidade, alongamento, potência, eram conceitos, categorias que eram trabalhadas de uma forma bastante densa. E isso, querendo ou não, apagava marcas que diferenciavam sujeitos culturalmente produzidos, né? Ou seja, corpos que eram diferentes.
Porque à medida que o corpo é tratado numa perspectiva simplesmente biológica, as diferenças acabam não aparecendo, e isso faz com que todos sejam tratados da mesma forma. E eu pergunto, né, será que todos nós somos iguais? E aí, a partir da década de 1980, pós um período de abertura de discussões sociais, do retorno da escola numa perspectiva progressista, há no interior de toda a educação brasileira o questionamento sobre essas técnicas que eram chamadas tecnicistas, extremamente instrumentais, funcionalistas da educação. Então isso não é algo que acontece somente na educação física, mas algo que acontece em basicamente todas as áreas do conhecimento que ali estavam postas. A história, a matemática, a língua portuguesa, a biologia, enfim, todas essas áreas vão buscar uma forma radical de pensar o seu conhecimento. E como a educação física fez isso? Muitos professores de educação física, tanto de escola quanto de universidades, naquela década de 80, passaram a fazer cursos de mestrado e doutorado em áreas que não eram necessariamente do campo biológico ou de uma educação física mais pura, digamos assim. E aí eles começaram a fazer seus estudos na educação, na sociologia, na história, na filosofia. E foi esse movimento que possibilitou então que esses professores retornassem aos seus locais de trabalho e questionassem o modo como a educação física era produzida até aquele momento. E isso fez com que os indicadores que antes eram tomados como universais e únicos para entender o corpo e o movimento humano fossem questionados. E a partir desse questionamento, algumas dimensões como históricas, sociais e filosóficas que integram esse know-how de conhecimento da humanidade passaram a fazer parte da educação física. E é esse movimento de ruptura na história que os autores e autoras têm chamado de crise epistemológica da educação física. Essa é uma questão que aparece bastante no nosso curso de formação, e não só no nosso aqui da UFMT, mas de todo o Brasil. E também é uma discussão que cai bastante em provas de concurso público. Então fica aqui uma sugestão para quem for fazer concurso público, se lembrar que a década de 1980 demarca essa crise epistemológica da educação física. Por quê? Porque houve uma ruptura em relação a como a educação física era produzida até o momento, numa perspectiva da saúde, da biologia, e aí as ciências humanas e sociais começam a adentrar essa área de conhecimento e começa-se então o processo de questionamento dos conteúdos, dos métodos, da avaliação, entre outros aspectos que faziam parte da educação física. E vejam, esse movimento ou essa crise epistemológica da educação física produziu então novas formas de se conceber a educação física. E aí abordagens pedagógicas novas passaram então a compor esse leque de possibilidades de como se trabalhar o esporte e outras manifestações corporais, que a gente vai ver quais são os termos que a gente pode chamar essas manifestações corporais, a serem trabalhadas na escola, certo? Bom, e aí, como isso é materializado, digamos assim, né? Ou seja, como é que a gente pode perceber esse movimento dentro da própria educação física brasileira? Bom, inicialmente, como eu disse, houve uma mudança na produção do conhecimento por meio de teses e dissertações que versavam sobre essas questões sociais e históricas, algo que na década de 80 não era nada comum na educação física. Então, por exemplo, o meu estudo que eu fiz na dissertação sobre corpo, festa, o estudo que eu fiz agora na tese sobre dança, sobre relações de gênero, de sexualidade, de educação, não eram tópicos que apareciam e eram vistos como legítimos à educação física. Então, esse tipo de discussão sempre levava a seguinte pergunta,
afinal, o que é a educação física? E essa resposta, vejam, depende muito de qual é a linha teórica, a abordagem que eu estou utilizando, de qual das áreas que eu mais bebo epistemologicamente falando, para daí responder, de fato, o que é educação física. Então, o que eu quero dizer com isso? Vamos pensar em termos práticos aqui na nossa realidade. Não é consenso o que é educação física entre nós, professores do curso. Porque se vocês perguntarem para um professor que é da anatomia, que é da fisiologia, possivelmente ele vai demarcar a educação física de um modo. E aí, se você perguntar para um professor que é um professor de filosofia, de história, de cultura, a delimitação do que é educação física será provavelmente outra. E ainda dentro desses professores, que talvez sejam da mesma área, possam existir diferentes posturas adotadas para pensar essa pergunta, o que é educação física. Então vejam, não é algo que em 2021 está dado. Não tem-se uma resposta que seja única e universal para que a gente responda o que é educação física. Então, dilemas que foram explorados lá na década de 1980, passados todos esses anos, ainda fazem parte da nossa área. E aí eu trouxe aqui alguns episódios que fizeram parte desse debate lá na década de 80 ainda. O primeiro deles foi em 1986, a Revista Brasileira de Ciências do Esporte, que é uma revista vinculada ao Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, e nessa revista houve a publicação de alguns textos, alguns artigos que questionavam esse olhar biológico, anatocientífico da educação física. Em 1989, então vamos pensar 3 anos depois dessas publicações, então vejam, os artigos saíram, naquele momento era tudo impresso, não era na internet como a gente tem hoje, né, que a gente vê um site, acessa e já tem acesso ao conhecimento. Era tudo em forma de trabalho escrito mesmo, impresso, né, digamos. Então vejam, o tempo que isso demorou para circular em diferentes áreas do Brasil, né? E de reverberar, hoje a gente consegue conectar muita gente ao mesmo tempo, né? E naquele momento não, pensem. Então, onde era o espaço de reunião desses professores e professoras para debater questões da educação física? Era num evento chamado Congresso Brasileiro de Ciências do Esporte, que faz parte desse Colégio Brasileiro de Ciências do Esporte, que é o CBCE. Ele existe até hoje, pessoal, é bem tradicional. E esse ano o CBCE, o Combrace, na verdade, que é o evento, vai acontecer em Belo Horizonte. As inscrições estão para evento, para trabalho, podem ser realizadas até dia 31 de maio. Pode ser submetido resumo e resumo expandido. Nós, eu, a Eduarda e a Gabriela vamos enviar alguns resumos. E aí quem mais quiser enviar algo que seja produto da disciplina, daqui ou da dança, pode conversar comigo para a gente tentar pensar em algo assim, né? Vocês, se eu não me engano, têm possibilidade de recursos, né, junto à universidade, e aí vocês ganham diárias e tal. Então é super legal, a gente precisa aproveitar essas experiências, certo? Então é uma possibilidade. Mas enfim, se hoje a gente tem no Combrace ou no CBCE essa pluralidade de conhecimentos e de áreas, em 1980 a gente não possuía. E aí o professor Josimar Daolio, em 89, ele verifica uma certa postura progressista nesse colégio. O que isso significa? Que algumas pessoas, o colégio ele surge inicialmente com médicos, com pessoas que viam o esporte a partir dessa ótica bem biológica e biomédica. E aí surge um grupo de pesquisadores e pesquisadoras que começam a falar, opa, será que dá pra gente pensar diferente, né? E aí, como eu coloquei ali na imagem, começa-se a haver uma divisão entre pesquisadores e pesquisadoras da área social e da área biológica, né? Isso gera uma certa tensão
no próprio colégio, que a gente vai ver como isso se desdobra depois. E em 1994, então 5 anos depois dessa visualização de uma postura progressista no CBCE, a revista Movimento, que é da URGS, a Federal do Rio Grande do Sul, publica a sua primeira edição e nela há justamente a pergunta: afinal, o que é educação física? Então vejam, 8 anos após a publicação na Revista Brasileira de Ciências do Esporte, vem uma outra revista que ainda continua discutindo essas questões. E até hoje, como eu disse, essas discussões não estão finalizadas. Elas estão cada vez mais intensas. E aí, pessoal, pós-década de 80, com todo esse panorama que eu mencionei para vocês, a gente demarca no texto que a década de 90 ela aponta para essa união bem presente, mas não única, da relação entre cultura mais educação física. Então, não é consenso, mas há visualização de que os elementos culturais, históricos, sociais fazem parte da educação física e são necessários para que a gente consiga desenvolver processos educacionais que sejam mais amplos, mais atentos às diferenças históricas, sociais, políticas, econômicas e assim por diante. Então, esse movimento de cultura mais educação física, como eu coloquei ali no slide, dá um certo produto. E qual foi esse produto? Várias abordagens, vários autores que começaram a pensar o objeto de estudo da educação física. Então vamos pensar. Alguns professores vão dizer que o objeto da educação física é o movimento. Outros vão dizer que é o movimento humano. Outros vão dizer que é o esporte. Então, naquele momento, definir o objeto de estudo da educação física parecia ser bastante consensual que esse objeto era o esporte. E aí, a partir da década de 90, os autores e autoras começam a repensar esse objeto. O que é o objeto de estudo de uma área? É aquilo que ela se propõe a estudar, a investigar e a intervir sobre. Então pensem, se a gente vai falar que o objeto é o esporte, a gente fecha os olhos para outras práticas do corpo, para outras expressões corporais. E aí com isso, dança, ginástica, quando não esportiva, certo? Lutas, os jogos, eles meio que acabam ficando de fora. E aí, esses autores e autoras começam a entender que a gente tem uma longa história da humanidade e que todas as culturas, então vejam, há um conceito amplo de cultura aqui, que não tem gente que tem cultura e outros que não têm cultura. Todos têm cultura e essas culturas são representadas pela diferença. Então, todos os povos, todos os grupos, eles possuem formas de se expressar por meio do corpo. E essa forma de expressão, ela não está restrita ao esporte. E aí, por isso, eles começam a criar outros termos que poderiam servir de objeto de estudo da educação física. E aí a gente tem cultura corporal, cultura do movimento, cultura física, cultura corporal de movimento, cada um sendo criado num determinado momento. Então, cultura corporal em 92, cultura do movimento 92 também, se eu não me engano, cultura corporal de movimento em 94, cultura física nesse mesmo momento. Então vejam, o modo como essa demarcação da cultura aparece na educação física nos chama atenção porque é um reposicionamento para afirmar, olha, nós não estamos entendendo a educação física como sinônimo de esporte. E, além disso, nós não estamos entendendo a educação física por meio de um paradigma somente biológico. Estamos levando em consideração o contexto cultural em que esse corpo, em que esse movimento surge, é produzido, é materializado, é fabricado. Certo até aí? Então, existe essa mistura, esse mix entre a palavra cultura e a palavra educação física. Isso gerou então uma nova demarcação que fosse ampliada e não restrita
ao fenômeno esportivo, certo? Então, olha só, aqui a gente volta para o modo como a cultura numa latinha foi sendo apropriada, né, digamos assim, e aí o que nós demarcamos lá no texto? Que é importante a gente pensar que a cultura, embora esteja demarcada naquelas nomenclaturas, cultura corporal de movimento, cultura física, será que elas estão falando sobre a mesma cultura? Ou, vou melhorar a pergunta, será que, mesmo que todas esses autores e autoras trouxeram a palavra cultura associada ao movimento, ao corpo, a físico, será que o modo como esse conceito de cultura é acionado é parecido? É o mesmo? E aí eu já adianto para vocês que não é o mesmo. Cada autor ali, autora, demarca modos distintos de pensar. E como a gente percebe isso? Porque existem abordagens teóricas que estão amparando essas formas de pensar a educação física, pensar a cultura. E aqui a gente vai ver algumas delas, certo? Então vejam aqui na imagem essa seta, né? As setas a partir dessa luz. Então vamos pensar que a cultura é essa forma que ilumina a educação física, que propõe outros olhares. Mas ela não é igual para todos. Existem abordagens que trazem algumas discussões mais relacionadas à classe social, outras que trazem mais relacionadas à história, à diferença, à identidade, e a gente vai ver um pouquinho disso. E aí, por isso, eu coloquei ali essa atenção, né? Nós precisamos manter esse olhar atento, clínico, para não colocar as pessoas, as abordagens, as áreas de conhecimento como se elas fossem todas iguais. Então vejam, se o próprio corpo não é igual, como nós estamos aprendendo aqui na disciplina de cultura, por que esse modo de se apropriar da cultura também é? E na verdade ele não é. Então a gente precisa ampliar os modos de apropriação desse conhecimento. E é muito engraçado porque, a princípio, eles nos parecem parecidos ou iguais, né? Talvez um leitor desatento ou que não seja da educação física veja ali e fale, cultura, então todo mundo trabalha na mesma perspectiva. E aí vocês, como estudantes que passaram por essa disciplina, precisam dizer, olha, na verdade não, né? Cada um deles trabalha uma temática diferente. E, gente, isso é tão diferente que também acaba sendo uma pergunta de concurso público, acredita? Várias vezes eu já vi em concurso, a gente precisa fazer a associação entre o conceito, cultura corporal, de quem é esse conceito, então do autor ou da autora X, e qual é a abordagem que ele difunde, né, o que ele entende da educação física. Então é preciso reconhecer isso, né, porque acaba sendo algo que importa para a produção do conhecimento e para a materialização da educação física. Até teve um evento, se eu não me engano foi o Combrace de 2007, não sei, algo assim, que eles reuniram esses pesquisadores que cunharam esses termos aqui, cultura corporal, cultura de movimento, cultura física, e aí eles fizeram um café filosófico, uma mesa redonda, na verdade, para discutir. E aí alguns falaram, olha, a gente está trabalhando numa perspectiva muito parecida, né? E aí uma professora que é a Celita Farel, que é professora da UFBA, ela disse, olha, vocês vão me desculpar, mas aqui ninguém está falando igual não. Você trabalha nessa perspectiva, você trabalha nessa e eu trabalho nessa, né? E eu vou mostrar agora para vocês qual é a perspectiva da professora Celita Farel. Onde está isso, né? Mais especificamente no tópico Panorama do tema Cultura na Educação Física Brasileira, Limites e Potencialidades. Bom, pessoal, onde isso aparece, né? Qual é a abordagem da professora Celita Farel, junto com outros colegas, né? Essa abordagem
o conceito de cultura corporal, como eu coloquei aqui em destaque, ele surgiu, num primeiro momento, num livro chamado Metodologia de Ensino de Educação Física, que foi publicado em 1992. Então vejam, ele é fruto daquelas discussões lá da década de 80. E esse livro ele foi escrito por um coletivo de autores, com 6 autores. Dentre eles, Celi Tafarel, Michel Escobar, Walter Bratt, Lino Castellani Filho e Carmen Lúcia Soares. Se eu não me engano, estou esquecendo de um, mas desculpem por isso. Essa abordagem, esse livro, ele cunhou, construiu uma abordagem na educação física chamada de abordagem crítico-superadora. E ela entendia que a cultura corporal seria, então, o objeto de estudo e de intervenção da educação física na escola. O que quer dizer essa cultura corporal? Que, historicamente falando, a cultura corporal designa a materialidade corpórea que foi construída historicamente, gerando um repertório de movimentos que, sendo patrimônio da humanidade, merece ser transmitido. Então eles estão dizendo assim, historicamente, cada sociedade teve formas distintas de se expressar por meio dos seus corpos. E essas formas elas precisam ser sistematizadas e precisam ser pedagogizadas para serem ensinadas na escola. Mas essa forma de ensino ela tem que estar alinhada a uma perspectiva de cultura que esteja atenta a uma discussão principal, que é qual? A discussão ligada ao trabalho humano e à classe social. Então, nesse livro, com abordagem especificamente do marxismo, né, com Karl Marx aí como principal representante, tem-se um acento às discussões que envolvem as lutas de classes, né? E aí quais são essas classes? O proletariado versus os detentores dos meios de produção. Então essa abordagem diz que porque ela se chama crítico-superadora. Superadora no sentido de superar essas desigualdades sociais por meio de uma abordagem que seja crítica, que esteja ligada à materialidade humana, aos processos dialéticos que gerem contradição, para que a gente possa então construir por meio de uma tomada dos meios de produção, dessa classe que oprime o ser humano por meio da exploração de um ser humano sobre o outro, para que a gente construa uma sociedade que seja livre, que não haja diferença, né? Que haja então uma liberdade e que todos possam ser reconhecidos de uma forma bastante parecida, né? Não é essa a minha abordagem de estudos, então eu estou fazendo uma síntese bastante rápida do que se discute aqui, né? Então, peço perdão se algum de vocês estudam com mais profundidade essa temática. E aqui a gente tem 2 professores do curso que trabalham nessa perspectiva ou que têm estudos mais aprofundados em relação a isso, que é o professor Fred e o professor Arley. Então fiquem à vontade também para conversar com eles, caso vocês se interessem por essa discussão, que é super importante e representou um marco teórico fundamental para a gente pensar uma educação física diferente do que se estava sendo colocado até o momento. E aí, pessoal, o que a cultura corporal ela representa, né, em termos materiais? Ela então nos fornece uma possibilidade de olhar ou de pedagogizar essas diferentes formas de expressão do corpo, que o coletivo de autores, como eles são conhecidos, indicam a partir da dança, da ginástica, do esporte, das lutas e dos jogos e das brincadeiras. Então essa forma de pensar a cultura corporal não é só ir lá e apresentar, fazer com que os alunos experienciem essas práticas. Ao contrário, é fazer com que alunos e alunas possam ter acesso a essa manifestação, essas manifestações do corpo, mas que esse acesso ele se dê a partir de uma potencialização de discussões mais amplas sociais, em especial aquelas que dizem respeito à classe, né?
Então a gente consegue perceber uma teoria crítica bastante demarcada aí, o que forneceu lentes para a gente pensar uma desnaturalização da educação física. Bom, pós esse momento da década de 1980, a gente consegue observar na década de 1990 um autor que nós trouxemos para o texto, que é o professor Josimar da Olio. Esse professor é o autor daquele primeiro texto que nós trabalhamos na disciplina, do verbete do dicionário crítico, em que ele vai falar da cultura, né, e quais são as relações que a cultura tem com a educação física. Pessoal, na década de 90, o professor Josimar da Olio começa a construir o que ele chamou de educação física plural. Não necessariamente essa forma de pensar que o professor elaborou diz respeito a uma abordagem pedagógica. O professor até diz que não foi esse o intuito dele, mas se eu pensar uma educação física que fosse aberta a essa pluralidade social e cultural. E como é que o professor Josimar da Olio fez esse processo? O professor Josimar da Olio, importante dizer, ele está na Unicamp, que é a Universidade de Campinas. O professor Josimar da Olio fez isso a partir da antropologia social, né, com o uso especial de dois autores, Marcel Mauss e o Clifford Geertz. Eu não vou retomar aqui quais foram as contribuições de cada um de forma densa, até porque na aula anterior a gente já trouxe essas questões a partir do texto do Nery e do Nunes, mas aqui eu faço questão de frisar que a principal contribuição do Marcel Mauss para pensar essa educação física plural do Josimar da Olio foi a ideia de corpo e de técnicas corporais, em que lá no século XX, ele nasceu no século XIX e aí faleceu no século XX, né? Ele desenvolve essa ideia de pensar que o corpo é produzido a partir de técnicas que variam de cultura para cultura, de sociedade para sociedade. E esse conceito ele foi o primeiro a pensar uma desnaturalização de qualquer prática ligada ao corpo, né? E aí é engraçado porque na educação física a gente tende a usar o termo técnica de uma forma bem diferente do que é proposto pelo Marcel Mauss. Quando a gente fala de técnica na educação física, parece que a técnica está ligada só a um rendimento, né? A perfeição de movimento, a alcançar um modelo padrão. Quando eu falo da técnica do nado crawl, então existe uma forma que eu tenho que movimentar o meu corpo e tal para alcançar o melhor desempenho. E aí, embora o conceito do Marcel Mauss seja próximo a isso, não necessariamente essa técnica se dá no sentido competitivo, como a gente usa na educação física, né, para alcançar o melhor resultado e ganhar um pódio. Mas é uma forma de melhor utilizar o seu corpo que tem eficácia e que faça sentido para uma determinada comunidade. E aí, outro autor é o Clifford Geertz e o modo como ele trabalha com o conceito de cultura como uma teia de significados e a própria etnografia, que também pode ser utilizada na educação física como uma metodologia que vai fazer uma descrição densa do corpo, das práticas corporais, da cultura corporal, na escola e outros espaços. Então essa discussão está bastante demarcada e qualquer dúvida vejam isso no texto. E já na década de 2000, a gente trouxe ali no nosso texto a educação física cultural. Então a gente percebe ali no início da década de 2000 e tem sido desenvolvido até hoje esse modo de pensar uma educação física ancorada na cultura. E quem foi o precursor dessa forma de pensar foi o professor Marcos Neira, que é da USP, e isso contribuiu para que ele repensasse a educação física não por meio desse olhar da cultura pela classe social, nem pela antropologia social, mas pelos estudos culturais. E esses estudos culturais que nós vamos discutir na próxima aula, ele entende a cultura como um campo de lutas que é atravessado por relações de poder que atuam na validação de determinados significados em detrimento de outros.
Então, os estudos culturais estão preocupados em entender como é que a gente valida e a gente diz que um conhecimento é legítimo, é válido e o outro não. Por exemplo, quem definiu que o balé clássico é válido como dança e o funk não é válido como dança? Quem definiu que a música clássica é válida e o sertanejo não é válido? Quem definiu que filmes clássicos são válidos e filmes da cultura de massa não são válidos? Então a gente precisa entender que essas formas de definição do que é importante, do que é válido, do que é legítimo, do que não é, passa por relações de poder e que por isso essas relações estão a todo momento sendo disputadas, né? Conquistadas, reproduzidas, retrocedidas, e por isso eu coloquei essas luvinhas aí, né? Porque os estudos culturais entendem a cultura como um campo de batalha, de disputas, de lutas. Mas a gente vai discutir isso de uma forma mais densa na próxima aula. E aí, eu acho que essa imagem demarca bem qual é a proposta dos estudos culturais na educação física, porque esse campo de estudos está preocupado em entender o corpo e a cultura do corpo, as práticas corporais, por meio das diferenças. Que diferenças são essas, né? Então vejam, ali a gente tem vários bloquinhos. Primeiro, todos eles são coloridos. E além disso, a gente tem um outro bloco ali que, além de ser colorido, é de um outro formato. Então, claro, poderia ser outra imagem, mas eu acho que essa reflete bem essa possibilidade da gente pensar a educação física a partir dos estudos culturais, né? E como ele se apropria dessas questões de diferença, de identidade, que, como eu disse, a gente vai discutir mais profundamente na próxima aula. E aí, na educação física, como é que isso acaba aparecendo, né? Quais são as relações entre a educação física e estudos culturais? Já um spoiler aqui para vocês. Primeiro que eles descentralizam o conhecimento científico. Então não é mais só aquele conhecimento científico que é válido, que é importante, que é interessante. Há então uma valorização dos saberes da cultura popular. Então essa pergunta que eu fiz, né? Por que sim o balé? Por que não o funk? Por que sim uma determinada música e por que não outra? Então os estudos culturais estão preocupados em entender os porquês disso, né? Quem está dizendo? Por que fala? Para quem fala? Né? Existe um motivo e a gente precisa então escavar esse motivo. E aí, pensar essas questões faz com que a gente olhe para a educação física ou para o campo da cultura a partir do reconhecimento desse mapa de poder, que é ampliado para incluir processos de dominação que estão acontecendo por meio das questões de raça, de etnia, de gênero e também de sexualidade. E a gente vai falar mais sobre essas questões. Então vejam, existem aqui nessas identidades processos de poder, de relações de poder que estão determinando quem tem acesso, quem é interditado, ou seja, proibido, quem pode, quem não pode. Eu tenho certeza que aí nas experiências de vocês já devem ter ouvido assim, você não pode fazer isso porque você é... Você pode fazer isso porque isso é coisa de... Então, vejam, vocês dão conta de preencher essas reticências que eu coloquei, né? Ou porque vocês são mulheres, ou porque vocês são homens, ou porque vocês são homossexuais, ou porque vocês são heterossexuais, ou porque vocês são negros, negras, ou porque vocês são pardos, pardas, enfim, vocês podem ter alguma deficiência, enfim, são esses marcadores sociais que produzem essas diferenças. E a gente precisa, então, repensar essas diferenças, né? E aí, para fechar, o último slide, aqui, então, a gente vai pensar que a educação física escolar, por meio dessa perspectiva de educação física cultural,
é um campo em que as lutas estão sendo travados em busca do reconhecimento de significados e de identidades, né? Então é importante pensar, quando eu escolho um conteúdo, uma avaliação, um texto, eu estou contribuindo para produzir um determinado sujeito na minha aula, né? Então, à medida que eu estou aqui discutindo com vocês o que eu estou discutindo, eu estou possibilitando ou tentando produzir em vocês uma noção mais sensível para pensar o corpo, as diferenças, a pluralidade cultural, mas não só como uma forma da gente celebrar essas diferenças, mas como um modo da gente, então, reconhecer as relações de poder que fazem com que certos sujeitos sejam oprimidos, sejam marginalizados, não tenham acesso a uma ampla gama de práticas da cultura física, da cultura corporal. E aí, se a gente for pensar historicamente na educação física, justamente por não pensar dessa forma, a nossa área acabou privilegiando certos conteúdos que eram da cultura dominante e então desprezando outras formas de saberes que estão além dessa cultura dominante. E aí, qual é a cultura dominante da vez, né, pessoal? A cultura dominante significa homem, branco, europeu, heterossexual, sem deficiência, né? Então, veja, existe todo um sujeito aí que conseguiu conquistar um determinado local de privilégio, de dominação, e que então produziu outros sujeitos que muitas vezes, e na maioria delas, não tem nada a ver com esse sujeito primeiro. Então, o que importa, por exemplo, para um aluno indígena aprender sobre culturas corporais que são de um homem branco europeu, heterossexual, lá, lá, lá. Né? Não estou dizendo que ele não é importante, mas aí a gente está contribuindo novamente com o processo de colonização de uma outra cultura. Então fica aí o convite para a gente pensar em outros embates. Então eu agradeço a participação de vocês durante a aula. A nossa ideia no texto, então, foi fazer uma reunião desses estudos de cultura na educação física brasileira e traçar um percurso que oferecesse, então, possibilidades da gente pensar limites e potencialidades desse debate. Espero que vocês tenham aprendido bastante sobre essas ideias, lembrando que elas não são únicas, elas são apenas caminhos que nós escolhemos e que outros tantos podem ser realizados. Para a próxima aula, nós vamos entrar nas discussões propriamente ditas dos estudos culturais e qualquer dúvida eu me coloco à disposição, seja pelo AVA ou pelo WhatsApp. Tudo bem? Boa leitura e até a próxima.